Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Chave do Melhor Negócio. Esse é o primeiro podcast. Vamos realizar vários falando de negócios imobiliários, até porque, com certeza, durante o nosso bate-papo, nós vamos colocar para você, sabe aquela coisa de o sonho da casa própria? Esse sonho vai virar realidade, porque em Taubaté teremos um feirão que vai acontecer no mês de setembro. A gente vai falar mais durante o nosso bate-papo sobre esse feirão. Tenho certeza que você vai gostar. Vou apresentar meus convidados aqui hoje. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios do podcast o Richardson da Padaria, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Taubaté. Tudo bem, Richardson? Tudo bem. Muito obrigado pela visita. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar hoje participando desse podcast para falar um pouquinho do mundo imobiliário atualmente da nossa cidade. Legal. E eu estou aqui também com o Danilo Veloso, que é secretário de Desenvolvimento, Inovação, Tecnologia e Turismo da cidade de Taubaté. Danilo, seja muito bem-vindo também. Obrigado pela oportunidade de estar do nosso amigo aqui, né, com vocês, poder debater, falar um pouco aí sobre desenvolvimento econômico através do desenvolvimento imobiliário, né? Eu acho que isso é uma pauta importantíssima aí para a nossa cidade, onde qualidade de vida é uma coisa que atrai muito investidor. A gente fala de sonho, né? O sonho da casa própria, né, Richardson? É muito bom você que tem muito contato com a população, inclusive, né? Sente, né, esse grande desejo, né? Sim, é o que mais escutam, né? Tá no dia a dia com a população, na linha de frente, conversando, atendendo as demandas do dia a dia, mas a casa própria é uma pauta aí importantíssima. E nós teremos o feirão, né, que vai acontecer de 4 a 14 de setembro no Via Vale Garden Shopping, na cidade de Taubaté. Você já é o nosso convidado. E vamos ter vários episódios aqui do nosso podcast, A Chave do Negócio Imobiliário. Danilo, esse sonho da casa própria, né, pode virar realidade. Eu acho que é interessante até no caso da prefeitura, né, que todo esse envolvimento também passa pela prefeitura, né? É um sonho possível de ser realizado, né? Perfeitamente possível, né? Acho que passa por diversas pautas, né? Desde o apoio à prefeitura, né, a criação de empreendimentos né, de cunho social, há também, né, a facilitação do empreendedorismo, né, imobiliário dentro da nossa cidade, né? Isso também já é feito, inclusive, né, pela CEPLAN, né, através da Marcela Franco, fazendo um ótimo trabalho, né, e passa por desenvolvimento econômico também nessa interlocução com o empresariado, para que ele possa, né, ter facilidades ali no que tange a processos rápidos, né, a unir todos os departamentos para que ele rapidamente possa empreender, rapidamente possa implementar, né, o empreendimento imobiliário dele e que as pessoas possam ter acesso a essas oportunidades, né? E tudo isso é um ambiente, né, que a gente sempre fala de um ambiente favorável de negócio, né? Os empreendimentos, né, o acesso à casa própria, o acesso ao sonho. Às vezes eu brinco, né, que a prefeitura é uma empresa e ela fabrica felicidade, né? Mas o que é felicidade das pessoas? Felicidade é atingir, né, conquistar o seu sonho, né? Então eu creio, né, que essa fabricação de felicidade é a prefeitura, né, se unir à iniciativa privada para que ela possa ocupar esse vácuo aí de gestão pública, que não é um caso de Taubaté, do cenário brasileiro, né, para poder rapidamente alavancar a oportunidade. O Richardson, ele falou sobre agilidade, né? Então, sim, às vezes, algumas coisas passam pela Câmara também, né? Vai passar, sim, pelas tuas mãos e tal. E essa agilidade é importante, né? Até para você acompanhar esse desenvolvimento e não perder nada para as cidades vizinhas. Sim, tivemos recentemente um projeto aprovado, né, de regularização na Câmara, e temos aí agora uma audiência pública que está marcada para o novo Código de Obra, em agosto. Então, são projetos para o desenvolvimento da cidade, para a gente dar uma regularizada, dar uma reorganizada na casa. Então, um governo novo entra com boas intenções, quer ver a cidade crescer, quer a cidade para o futuro. Então, a gente precisa. Temos aí o desafio do novo plano diretor do município, que a gente está planejando aí votar entre 2026. Então, a gente vai estar fazendo audiências públicas, conhecendo as dificuldades das regiões, para que a gente possa fazer um planejamento aí para o futuro. O cliente, quem vai conseguir realizar um grande negócio, ele quer o produto final, né? Sim. Mas tem todo esse trâmite, né? Que muita gente, às vezes, nem conhece, né? O que se passa dentro de uma prefeitura e dentro de uma Câmara. Exatamente, né? É o que a gente chama de burocracia, né? A burocracia que envolve, né,
você habilitar um empreendimento para que o empreendedor possa construir, possa criar a estrutura, né? A burocracia de alvarás, né? EDP, enfim, SABEP, tudo isso, né? Quanto mais difícil para o empreendedor, mais demora a acontecer, né? E o que a gente não quer, né? As cidades vizinhas, a Taubaté, né, estão cada vez mais empreendimentos. Há uma tendência pós-pandemia de muitas pessoas virem de São Paulo para morar no interior, né? O home office, ele hoje é uma realidade, né? Não 100% de trabalho, mas existem muitas atividades profissionais que são realizadas totalmente, né, de maneira remota, e aí a oportunidade da pessoa morar bem, né, numa região onde você tem acesso à montanha, você tem acesso à praia, rapidamente, né, esteja em São Paulo, né, ou seja, um modal logístico perfeito, né, e com custos baixos, né. Então, quando você compara o custo de se morar em Taubaté versus a morar numa região do Morumbi, em São Paulo ele vai morar num apartamento de no máximo 70 metros quadrados, pagando de 2 a 3 vezes mais do que aqui em Taubaté ele moraria numa casa de condomínio. Exato. Então, assim, e aí não preciso nem falar, né? Quando eu olho a montanha, eu me sinto em casa, né? E eu já tenho amigos, inclusive, que vieram, de tanto eu falar da nossa cidade, né? Já vieram morar na região. Então, isso é uma pauta importante e eles, né? Eu poderia chamar eles aqui para falar, né? Que bom. E eles mesmos elogiam, eles falam, olha, eu não saio mais daqui. Né? Porque ele consegue acessar o aeroporto, né? O aeroporto de São José dos Campos, eu creio que vai evoluir, né? E aí a gente não tem um aeroporto da cidade, é um aeroporto da região. Né? Então ele vai ajudar toda a região. Isso é uma outra questão, né? Não dá para pensar a cidade de maneira isolada, a gente pensa também na região metropolitana, que é muito importante. Né? Então, morar em Taubaté, você consegue acessar São José e outras regiões do Vale Histórico, né? De maneira fácil. Né? Então, isso tudo traz desenvolvimento econômico. O empreendimento, quando se instala aqui, ele leva à captação de ISS de obra. Né? Então, isso também ajuda na arrecadação do município. Então, Richardson, a gente tem a Taubaté numa localização privilegiada, né? Com as duas serras, ele falou do aeroporto, tem todo o Vale Histórico, o Vale da Fé. Mas para trazer essas pessoas para morarem aqui, a gente tem que ter realmente uma grande infraestrutura, acompanhar esse desenvolvimento, né? Como é que você está enxergando a cidade nesse momento? O que dá para falar para essas pessoas, como o Danilo falou, né? Alguns colegas que vieram para cá, para quem tem interesse de vir para Taubaté? O grande desafio, né, da gestão e nossa também é a questão de mobilidade da cidade, né? Uma cidade que ela não foi planejada, então é uma cidade que vem crescendo muito rápido, muitas moradias novas na cidade, a gente precisa desse planejamento. Então, um desafio grande junto à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Planejamento e Mobilidade, é com esses novos investimentos, essas novas construções que vêm sendo realizadas no município. Qual mobilidade está sendo feita na região? A gente facilitar o acesso, para dar essa condição da pessoa chegar na região e ver um fácil acesso, tanto em outras cidades, mas também para andar dentro da nossa cidade, né? Conhecer shoppings, parques. Então, tudo isso é um desafio que a gente vem discutindo através de audiências públicas, vem também em reuniões, participando com o governo. O Danilo também está próximo da gestão, próximo da Câmara, então isso é importante. Essa união da gestão com a Câmara Municipal, com o mesmo pensamento, né? Pensamento no crescimento da cidade. Tudo isso a gente está conversando, né? Uma parte assim, mais burocrática da coisa, né? Para as pessoas entenderem, porque vem aí um feirão, que é o feirão Melhor Negócio, para realizar o sonho da casa própria de muita gente, não só de Taubaté, viu? O pessoal de toda a região está convidado a participar. E um feirão como esse, né, Danilo, acho que chama muito a atenção, né? E vai atrair muitas pessoas para Taubaté, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa do feirão também. O feirão, ele é uma questão estratégica para o município, não que aconteça só esse, mas muitos outros mais, né? Para que as pessoas possam olhar as oportunidades que existem aqui. Né? A gente fala, né, da parceria que a gestão pública tem que ter com a iniciativa privada, né? Então a gente só vai conseguir alavancar, né, o desenvolvimento da cidade, das regiões, à medida que você estabelece políticas públicas e estratégias onde o próprio empreendimento vai fazer aquilo que as pessoas estão esperando que a prefeitura, a Câmara, né, os atores políticos façam.
e isso hoje em dia não se pratica mais, né? Então a gente vive num cenário, né, onde se exige cada vez mais da gestão municipal, tanto no papel de executar atividades que antes eram oriundas de governo federal, governo estadual, também a questão financeira, né, aumenta cada vez mais os compromissos e o repasse desse dinheiro não acontece. E como que resolve isso? Através da atração de empreendimentos de qualidade, né? Quando eu falo de qualidade, eu estou falando de eficiência, estou falando de inteligência, né? Então, que o feirão traga, né, empreendimentos de alto nível ou empreendimentos inteligentes, né, que já venham com as implementações e que também passam por uma responsabilidade da prefeitura de reconhecer essa diferenciação, né, do empreendimento que está cada vez mais implementando novas tecnologias, novas formas para que a cidade desenvolva, né? Eu acho que isso é muito bem visto pela iniciativa privada, né? Falava aqui nos bastidores, né, da minha vida pregressa, mas só para dar um pano de fundo, né, eu trabalhei durante 7 anos no Grupo Votorantim, né, na Vepar. E o olhar, né, do empresariado para a gestão pública normalmente não são bons olhos. Mas à medida que nós façamos isso, né, nós estabelecemos essa política, essa forma, a gente começa a sinalizar para o mercado privado que a gente está se comportando de uma forma diferente. Né? Então, o fato do Richardson estar aqui, nosso presidente da Câmara, né, e aí estendo, né, um agradecimento a todos os vereadores, no qual tenho interlocução com todos, sem exceção. Né? Então, isso é uma pauta importante para mostrar o quê? Que existe uma união em definir uma nova vocação para a cidade, uma nova forma, um novo posicionamento de Taubaté para a atração de investimentos. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Eu vou querer que você fale daqui a pouquinho de algumas coisas que, de repente, na tua visão de prefeitura, um novo empreendimento pode oferecer algo a mais. Você tinha citado aqui nos bastidores, questão de tecnologia. Você vai explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas queria que o Richardson também falasse um pouco da importância desse feirão para Taubaté. Eu vejo com bons olhos esse feirão, né? Eu acredito que com o tamanho, a organização, o planejamento desse feirão, acho que vai ser o maior feirão da cidade, já teve. É um feirão que vai dar oportunidade aos empresários a conhecer os investimentos que já tem na cidade e novos investimentos futuros. Então eu vejo com bons olhos, estaremos participando desse feirão, estaremos acompanhando, estarei na abertura, vamos fazer um convite para a população da nossa cidade, estaremos divulgando na Câmara Municipal também a importância da população estar presente, conhecer esses empreendimentos, novos projetos do município, e aí é onde surgem as oportunidades da casa própria. Quero falar nessa câmera que é o seguinte, se você está preocupado, mas aí financiamento, como vai acontecer? A gente vai ter vários episódios aqui do podcast para explicar direitinho tudo isso para você. Então, não se preocupe, só agenda aí, de 4 a 14 de setembro, vai ser no Via Vale Garden Shopping. Muito bem. Sobre esses loteamentos, sobre ideias, né? Quem está com essa ideia, vou conseguir um terreno em Taubaté, vou ter um loteamento, e você tem algumas alternativas que vai chamar a atenção, né? E você citou tecnologia, queria que você pontuasse alguma coisa. Antes de mais nada, antes de falar de tecnologia, eu não estou falando de tecnologia da informação, que é utilizar computadores com software, eu estou falando de tecnologia por si só. E a tecnologia por si só, ela vai desde computadores, né, que é muito mais avançados, ou até métodos construtivos. Então, por exemplo, imagine que eu tenha um piso, né, com absorção de água, isso é importante, né, para a drenagem do solo, enfim, tá? Isso, você implementar bueiros inteligentes, né, é uma coisa importante, né, evita alagamentos e outras coisas mais. Né, uma iluminação eficiente, ou uma captação de energia dentro do empreendimento, a separação de resíduos sólidos, né, a implementação de câmeras de segurança, ou em empreendimentos maiores, né, com sinalizações, né, inteligentes, câmeras conectadas, né, já novamente falando, câmeras conectadas direto no COI do município, para que a guarda e câmeras inteligentes, quando eu falo, reconhecimento facial, reconhecimento de placa, que rapidamente bata lá no banco de dados de segurança pública e já fala, tem um meliante ali, vamos capturar ele. E só fazer um gancho, é legal que essa questão das câmeras inteligentes é uma coisa que já vem crescendo no município. Você vê vários empresários, comerciantes da região já aderindo ao programa que foi disponível no município.
Então é legal a gente enfatizar a questão de segurança, principalmente nesses novos projetos, novos empreendimentos que estão vindo para a cidade. Muito bom, muito bem lembrado, Richard, isso aqui, né? E aí, mais do que falar, né, de nossa parceria que está até me completando já, né? E assim, o nome desse projeto é o Projeto Sentinela, né? E muitos, né, como o Richard mesmo falou, né, empresários já aderindo a esse projeto. E por que isso? É exatamente o aceno à iniciativa privada para que ele possa implementar essas tecnologias e a gente aumentar a sensação de segurança. E aí, falando de empreendimento imobiliário, uma cidade com uma boa sensação de segurança, ela é atrativa ao desenvolvimento imobiliário. Sim. Uma região que provê segurança, provê essa sensação, é muito importante para o desenvolvimento imobiliário. E aí, né, falando de custo Taubaté, né, quando a gente fala em posicionar a cidade de maneira favorável ou melhor frente aos outros municípios, e essa fala sempre vem a questão de uma competição, e eu não estou falando disso. Eu estou falando de desenvolver a nossa cidade, que é a nossa obrigação fazer, né? O custo disso, né, se você tem, né, uma cidade que tem um conjunto de tecnologias, né, inteligência e, consequentemente, eficiência, faz com que a gestão pública coloque menos dinheiro, aquele dinheiro que vai faltar na unidade de saúde, na educação, né? Então, se aquilo é inteligente, ou seja, tem uma eficiência operacional, né, ele faz com que aquele dinheiro seja disponibilizado para outras coisas. Então, a cidade, ela se desenvolve de maneira igualitária, né, o que faz com que a gente eleve o padrão aqui da nossa cidade. Então, a implementação disso em conjunto, né, a gente fomentando, favorecendo, né, criando, você vai reduzindo o custo de Taubaté. E isso, consequentemente, né, uma boa moradia, né, que vai ser oportunizada aí pelo feirão, ela faz com que aquele empresário que deseja vir para Taubaté, ele vai absorver mão de obra local, mas ele vai trazer gente de fora. Sim. Fatalmente ele vai trazer, principalmente, né, os que vêm de fora do país, né, vão vir algumas pessoas. Onde eles vão morar? Né, onde eles vão consumir? Como é que ele vai chegar no trabalho dele? Então, essa é a importância, né, da mobilidade, que o Richardson falou, né, a importância da gente enxergar que a cidade, ela é pró-crescimento. E a cidade pró-crescimento, inclusive, passa por nós, cidadãos. É que nós, estando na gestão pública, a gente tem a obrigação de falar bem do nosso município. Sim. Mas passa por um pacto de toda a cidade de falar bem da nossa cidade. A gente quer enxergar ela de maneira negativa ou positiva. Eu tenho certeza que nós não precisamos nem pensar muito para olhar tudo de positivo que a cidade tem. É que a gente tem, né, esse momento, né, e esse aceno do feirão, e mais do que isso, a recorrência dele é um grande aceno. Porque se a iniciativa privada está enxergando que aqui é um bom lugar para se desenvolver, se vai ter um feirão como esse, quem sou eu para falar que aqui não é um bom lugar? A cidade só se desenvolve com o empresário. É ele que vai viabilizar uma boa arrecadação, sem aumento de impostos, né, para as pessoas, para as pessoas jurídicas, né? É ele que vai viabilizar a cidade se desenvolver. Então, essa é a minha visão enquanto desenvolvimento econômico, tecnologia, enfim, né? Sem falar também no turismo, né? Morar aqui, né? Eu, particularmente, pode ir lá no meu carro lá que você vai ver um calção. Agora não, porque tá frio, né? Mas acho que deve estar lá, porque eu não tirei, né? Um calção e uma toalha, porque em dias de calor, né, a gente dá uma corridinha na hora do almoço e volta a trabalhar e já tira. E é bacana que é um desafio atrás do outro, né? Então uma coisa acaba puxando a outra. Então você tendo uma moradia de qualidade, você traz novos investimentos, principalmente investimentos de alto padrão que a cidade precisa para a gente valorizar, é segurança pública, uma boa educação, é uma boa saúde, então uma coisa acaba atraindo a outra, e essa parceria com a iniciativa privada junto com o município é muito bom para a gente dar uma qualidade de vida no dia a dia da população. Então, a população que mora aí numa área, uma residência boa, bem planejada, com uma mobilidade boa, ela consegue utilizar um parque de qualidade, levar os seus filhos aos finais de semana. Então, esse é o pensamento nosso dessa gestão para a gente trazer para Taubaté. E quando você fala em desenvolvimento, inovação, enfim, você não pode retroceder, a cidade não pode retroceder, porque a cobrança vem, né, Richard? Sim. E a cobrança é muito forte, né? Você melhorou, né,
a régua vai subindo, vai subindo. Você não pode... Temos cidades vizinhas que mostram, né, o crescimento, e você vê Pinda, São José dos Campos, Caçapava também, você já vê um cenário um pouco diferente lá. Então, a gente precisa Taubaté também. Taubaté é uma cidade bem localizada, acesso fácil à Serra da Mantiqueira, ao litoral, então a gente precisa mostrar para a população de fora que a cidade está em crescimento, está com um bom planejamento e grandes gestores públicos na cidade querendo o bem da cidade. E tem uma coisa que você tinha comentado sobre criatividade, né? As cidades têm que ter criatividade, para ser diferente, ter um diferencial e avançar. Exatamente, né? Isso é uma mudança comportamental. Ela passa, né? O mundo atual ele exige, né, que o gestor público pense diferente. Né? Aquela política que funcionou durante muito tempo, hoje, né, devido a essa mudança de cenário macroeconômico, enfim, até mesmo de sociedade, ele exige que o gestor público comece a pensar formas diferentes. E assim, existem as leis, né, e elas definem aquilo que minimamente devem, obrigatoriamente definem, mas elas são trilhas, elas não são trilhos. Então, você tem uma margem ali onde você consegue ter um senso criativo de pensar formas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Às vezes, né, muitas vezes pensava assim, não, eu vou fazer uma licitação para isso, mas de repente tem alguém da iniciativa privada querendo explorar aquilo a custos muito menores, então você entrega para a iniciativa privada para que ele possa fazer. Então, formas onde você vai buscar eficiência, e mais do que isso, o cidadão vai poder cobrar e cobrar forte, né, aquele serviço de qualidade, né? E quando a gente pensa em inovação, né, uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, a transformação digital, ela só existe através de uma transformação cultural. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, né? Às vezes, quando você fala assim de cidade inteligente, né, fala, educação 4.0, educação, saúde 4.0, né? Mas o que é isso na prática? Aí só trazendo a pauta de inovação, né? Esse número, ele vem da Revolução Industrial. Sim. Tá? Então, você teve lá as fases da 1.0, né? A 2.0, a 3.0, né? Então, a 1.0 através da mecanização, a 2.0 a linha de produção em massa, a 3.0 o uso de computadores, automação, a 4.0 a utilização de internet das coisas, né? Dispositivos conectáveis, e aí a gente já está em transição para 5.0, que é o uso da inteligência artificial. E o que isso na prática faz? Quando a gente fala de uma educação de 4.0, é exatamente usar o que na iniciativa privada a gente faz, usar na gestão pública. Então, na gestão pública, existe um conceito chamado carta de serviço, que basicamente é o menu, é o cardápio da prefeitura. O que eu quero da prefeitura? Eu quero isso. Eu imagino que você sentou numa mesa e falou, o que eu presto? Eu preciso de saúde pública. Eu vou lá e puxar o item. Mas como ela é prestada, né? Como que ela é disponibilizada? Ela é disponibilizada através de métodos inteligentes, usando tecnologia, seja da informação, outros tipos de tecnologia para prover. Mas quem que vai fazer isso? Parte da gestão pública e parte desse pacto com a sociedade, né, através do empresariado complementando essas competências, né, e aí a gente provendo, né, de maneira conjunta um melhor ambiente. Então, basicamente, isso até é o que a gente chama no mundo corporativo, no mundo teórico, né, de ecossistema de inovação. Né? Existe um conceito que é quádrupla hélice, né, que são todos os atores da sociedade impactados para prover. E o que nós estamos falando aqui, basicamente, é exercitando esse conceito de maneira muito prática. A gente está tendo uma pequena aula aqui também, né, Richard? Vamos aprendendo, todo dia aprendendo. Todo dia vai aprendendo. E é legal o posicionamento dele. E o feirão vem numa boa hora e temos aí alguns investimentos para a cidade, que é a CCR, a Nova Dutra, vai fazer esse investimento em Taubaté, fazendo aí o alargamento da Via Dutra, com novas linhas expressas, né? Sim. Porque hoje a cidade ela é acarretada, a Dutra dentro de Taubaté virou uma avenida, né? Sim. Então esses investimentos que vão chegar vai melhorar a mobilidade da cidade, você já vê a cidade num crescimento,
Temos aí também um investimento do governo do estado, que já está na pauta do governador, que é o prolongamento da Carvalho Pinto até Lorena, vai passar por dentro de Taubaté. Então você vê que são investimentos que estão chegando na cidade. Então essa nova gestão, juntamente Prefeitura e Câmara Municipal, ela tem que continuar nessa linha de crescimento, de desenvolvimento, inovação, e esse feirão vai vir em conjunto com isso. Então é uma oportunidade de novos empresários virem para a cidade e fazer seu investimento nesse crescimento que a cidade vem passando. Então, nós temos aí a Via Dutra, terá o alagamento, né, mais pistas, né, acho que pelo menos mais 2, né? São de cada lado. O trem, que pode chegar a qualquer momento não, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar, né? Vai chegar. Ou vai voltar, né? Porque lá no passado a gente tinha o trem, né? Agora um trem mais moderno, né? E você lembrou bem da Carvalho Pinto, né? Que inclusive na Lesp lá tá toda uma discussão aí para avançar rapidamente, isso daí é importante. Então, são ganhos para a região, né? Ganho para a cidade de Taubaté, então a gente já tem que aproveitar e já colocar grandes projetos para a gente continuar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. A gente tá falando do feirão, gente, não é só para quem tá fora de Taubaté para vir para cá não, viu? A gente está dando alguns exemplos do desenvolvimento da cidade, mas quem está em Taubaté e quer realizar o sonho da casa própria, fique à vontade, você de Taubaté será um dos grandes beneficiados com esse feirão. Uma grande oportunidade. Grande oportunidade. Mais algum recado, Danilo? Fique à vontade. Eu gostaria até de pontuar, né, esses acessos da Dutra, né? A Dutra é uma avenida não só de Taubaté, mas do Vale. Né? Uma grande avenida, né? Isso vai melhorar muito os acessos, né, a diversas regiões. E quando a gente fala da pauta de desenvolvimento imobiliário, ela já está, de certa forma, alinhada a esses acessos, né? Então, são sementes do que vai ser a curto prazo, né? Médio prazo, florescer em nossa cidade. Então, é importante, né? Destacar aqui na fala do nosso presidente aqui da Câmara, né, é o pensamento de cidade a curto, médio prazo. Ou seja, de maneira planejada, né, para que a gente se desenvolva de maneira ordenada, né, sem gargalos viários, sem gargalos logísticos. Né? Então, é importantíssima essa pauta aqui, da gente parar e pensar. Né? Nós não estamos fazendo coisas aqui de maneira afoita. Né? Estamos aqui pensando com diálogo, conversando, para que a gente possa evoluir a nossa tão amada Taubaté, né? E cada vez mais aí rumo ao crescimento. Perfeito. Te espero lá no feirão, hein? Com certeza. Aliás, você falou um recado, né? Temos o HIT lá, né? Isso. E aí, próximo do feirão, eu vou pedir que todas as startups estejam lá para demonstrar os seus projetos inovadores no município, né? Então é importante as pessoas perceberem, né, o que está ali no HIT, né, para que a gente possa, né, cada vez mais aí trazer empreendedores, né, ajudar esses empreendedores a criarem projetos inovadores, novas empresas. Isso gera com certeza empregos, né? E de repente a gente pode ter ali algum empreendedor inovador ali pensando em alguma forma inteligente para desenvolvimento imobiliário, né, quiçá. Então, eu espero. Aqui fica até a dica, até para quem quiser pensar nisso, né? Muito bom. Excelente dica. Richardson, obrigado também por ter vindo aqui. Obrigado. Você já falou que vai estar lá na abertura, né? Estaremos presentes. Vamos estar convidando tanto a população, mas também com grandes amigos, empresários, para estar junto, conhecer o feirão, ter novas oportunidades, ter novos feirões, poder participar. Então, vai ser um ganho para a cidade muito grande. Bacana, olha, conversei com o Richardson, que é o presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador, segundo mandato, né? Segundo mandato. O Danilo Veloso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia, Turismo e professor aqui nas horas vagas para dar uma aula de gestão para a gente também. Muito obrigado, viu? E agradeço você que acompanhou o nosso podcast A Chave do Negócio Imobiliário. Fique atento, porque nós vamos divulgar bastante os nossos próximos episódios, até para tirar qualquer tipo de dúvida e apresentar coisa só boa para você que é de Taubaté e de toda a região. Aproveite, pegue o nosso link aqui do bate-papo e mande aí para os seus contatos, para todo mundo assistir, tá bom? Até o nosso próximo episódio. Até lá.